Tu lembra os mais esquisitos que a galera já pediu aí? Eu lembro um do evento que Cara, do cara da tinha umas peruca. coisas muito doidas, velho. Tinha um cara de peruca. Tinha um cara Qual da que era o de peruca? O Bruno. Depois ele foi pra restaurante, eu convenci ele. Depois ele me agradeceu, ele falou, nossa, tava certo. Teve um de igreja também, não é? Teve de igreja, teve um cara que eu acho que era de sex shop, alguma coisa assim. Teve um... Cara, tem umas coisas muito malucas, velho. E está começando mais um Ultralize Cast. Aqui a gente fala com você que é dono de agência de marketing digital ou presta serviços de marketing digital. Sou o Gui Cardoso. E eu sou o Rodrigo Bendes. E eu sou o Lelê. E hoje a gente vai falar quais são os melhores nichos para você escalar a sua agência de marketing, para você faturar mais. Então vamos entrar no assunto que a gente, modéstia à parte, a gente domina. A gente domina. E essa eu acho que é a maior pergunta que a gente tem, né? Cara, qual que é o nicho bom? Qual que é o melhor nicho nicho? Eu recebo essa pergunta todo dia. O que você acha do nicho tal? Que nicho eu devo escolher? Pô, toda hora. O que você acha do nicho tal? Sempre. Também tem muito isso. Boa, mas vamos dar um contexto pra galera então, começando nisso aí, né? Vocês defendem um modelo de agência que vocês chamam de ultra nichado, né? O que é um ultra nicho, o que não é um ultra nicho e por que isso é importante, antes da gente entrar nos nichos. O engraçado, quando a gente começou a falar sobre isso, em 2022 para 2023, todo mundo falava que a gente era meio doido, tipo, não precisa e tal. Cara, hoje em dia, eu acho que as pessoas estão cada vez mais convencidas de que cada vez mais vai virar um padrão no mercado, né? Não é mais uma tendência. E em 2020, quando a gente abriu nossa agência, eu pesquisava lá, né? Agência especializada em marketing para restaurante. Não tinha. Então, 2020 para cá, tudo mudou. Então, a primeira coisa é mostrar que o mercado está indo para esse lado de se especializar. Todo mundo gosta de ser atendido por um especialista. Né? Então, se quebra teu carro é uma BMW, tu quer ir numa oficina de BMW. Você não quer numa oficina que o cara arrumou Fusca e a BMW, né? Então, isso serve para tudo. Se você está com problema no coração, você quer ir no médico especialista em coração, cardiologista. Então, enfim, eu gosto de dar esse contexto antes, né? Pra gente entrar na questão do nicho de fato, né, Gui? Exato. E vamos lá. Se for resumir de forma bem escrachada a operação de uma agência de marketing, o que você precisa ser bom? Você precisa ser bom em vender, pra você conseguir ter cliente, você precisa ser bom na operação para você conseguir entregar resultado pro cliente, né? Ter menos dor de cabeça, ter uma lucratividade. Que, né, no caos. Se for botar duas grandes áreas da agência, é a venda e a entrega. E a entrega, né? E quando você atende qualquer tipo de nicho, você tem grandes desvantagens nas duas áreas. Na venda, porque você fica com um posicionamento fraco. Então, você é um clínico geral aí, se fosse fazer um paralelo aí com a medicina, né? Então, você não é percebido como um especialista, como alguém que entende profundamente sobre aquele tema para aquele nicho. Então, você fica menos atrativo, você fica mais comparável com todas as outras agências que também estão por aí entregando para todo tipo de cliente. Na parte da entrega, você tem uma entrega muito mais complexa, porque você precisa se desdobrar para conseguir entregar bem para vários nichos e você não domina todos os nichos, e aí cada hora tá vindo um nicho novo para você tentar entender como é que faz o marketing daquele nicho. Então, você gera uma complexidade na tua operação, um custo maior, porque você precisa ter mais equipe para poder dar conta, né? Consequentemente, gera menos resultado para o cliente. Então, é um ciclo negativo. Fica mais difícil de vender, mais difícil de entregar. E, em paralelo, quando você escolhe um nicho, você foca 100% nele, você consegue se posicionar como um especialista, virar uma referência, conseguir cobrar mais caro e consegue entregar mais resultado, ter uma operação muito mais simples. Porque imagina, cara, você ter 20 clientes, cada um de um nicho diferente, versus você ter 20 clientes que são todos do mesmo nicho. É muito mais fácil tocar a operação. Então, você fica com uma operação mais simples e mais lucrativa também, porque você consegue ter mais qualidade na entrega ali com uma operação até enxuta, né? Com a equipe mais enxuta. Exato. E, cara, assim, não tem jeito, assim, é muito mais fácil. A chance de você dar resultado pro cliente é muito maior. Porque na medida que você vai atendendo um cliente no nicho, atende outro, você começa a entender o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá. A inteligência ali. Super. Né? E mais importante que saber o que fazer é saber o que não fazer. Né? Porque eu fico vendo que muita agência genérica, quando pega um cliente de um nicho que ela nunca atendeu, e às vezes até ela já atendeu, mas não conseguiu dar resultado, né? Ela fica testando estratégia, queimando o dinheiro do cliente, aí não dá certo, o cliente sai fora e fica uma coisa...
fica correndo atrás do rabo, né? E aí vai ficar perdendo cliente, aí pega outro de outro nicho, que aí não conhece, fica testando, e aí fica aquela confusão. Então, cara, para mim é muito óbvio hoje ser nichado para ser melhor. E a gente defende muito uma coisa que é a agência de marketing é contratada para dar resultado para o cliente, né? A gente não é a favor daquela agência que só quer saber de vender contratos. Só cumprir tabela. Que é o que muito, né, tá tendo por aí agora, né? O pessoal faz aqueles vídeos lá, tocando tambor, corneta, fechamos mais 50 clientes. Eu nunca vi ninguém tocando tambor para, fizemos o cliente vender mais. Nunca. Então, cara, é isso. Assim, eles não falam que o cliente fica só 2, 3 meses, né? Eles não falam que o cliente eles seguram pelo contrato. Eles não falam que para o cliente sair tem que aplicar uma multa. Então, cara, é isso, né? A gente defende muito que a agência, então, ela precisa dar resultado para o cliente, em termos de venda. Não é like, não é seguidor. Pode até ser que isso daí seja o meio, mas não é o fim, né? Boa. E o nicho é mais fácil de dar resultado para ele e para você também na agência, né? E aí eu queria que vocês falassem, antes de eu levantar aqui os nichos para a gente debater, os nichos que são bons e por que são bons, né? Falar das vantagens. Falar como é que você chegou nesse conceito de ultra nicho e como é que o cara identifica que, sim, de fato, isso aqui é um nicho. Porque tem coisas que eu já vi vocês, por exemplo, que vocês falam, não, isso aqui não é um nicho. E as pessoas confundem. Tipo, tem uma agência nichada no agro. Isso aí rola direto. O do agro, nicho, por exemplo, ele não é um ultra nicho, o que né? acontece, por exemplo, agro, saúde, que muita gente fala, né, sou nichado em saúde. Cara, não é nada. Na verdade, você é uma agência genérica que só atende saúde. Porque dentro de saúde você tem médico, clínica médica, que são coisas completamente diferentes. Você tem clínica odontológica, que é completamente diferente. Você tem farmácia, psicólogo, nutricionista. Tudo é saúde. Academia. Cara, tudo é saúde. Então, não faz sentido isso. Você é uma agência genérica que atende saúde. Beleza, tá tudo bem. Você só não vai ter os benefícios de estar nichado. Nem para vender, nem para entregar. Essa é a primeira coisa, né? Outra coisa. Sou nichado em alimentação. Beleza, mas, cara, supermercado vende alimentação. Então, assim, hortifruti. A feira da esquina aqui vende alimentação. Eu atendo ela, não. No meu caso, eu sou nichado, ultra nichado em restaurantes, né? Ainda não precisa ir além disso. Então, por exemplo, não precisa ser assim, eu sou nichado em médicos cardiologistas. Não precisa chegar nesse nível. Talvez daqui a alguns anos, sim. Mas no momento que a gente está hoje no mercado, ainda não, né? Assim como 10 anos atrás não precisava ter um nicho, porque bastava ser agência digital, já estava maravilhoso. Então, o mercado ele vai se sofisticando, vai evoluindo. Então, se você olhar todos os outros setores, então, nutricionista. Se você é um atleta, você quer numa nutricionista especialista em atleta. Se você tem um problema trabalhista, você quer um advogado especialista trabalhista. Então, cara, é um movimento do mercado muito natural. Então, tem que entender que não é assim, um setor. Você vai entender, não. Cara, é isso. Eu sei fazer isso daqui, vender mais, e aí você se torna realmente especialista. Na medicina, cara, tá cada vez mais comum. O cara não é mais especialista em ortopedia. Ele é especialista em ombro, em joelho, em mão. Então, cara, é natural. Então, se você tem um problema de mão, você quer ir no especialista de mão, não é um ortopedista qualquer mais, né? Então, eu vejo que esse movimento tá vindo para as agências já e já tá muito consolidado, né? Sim. E, então, bora lá. Vamos falar de nichos bons. Bora. Falei, você quer falar alguma coisa antes? Não, acho que... vamos falar aqui. O que é um bom nicho? Tipo assim, vocês têm critérios, né? Para escolher para o cara, pelo menos, ter uma noção do... O que você olha para avaliar um nicho? Cara, são alguns critérios, né? Então, por exemplo, a gente tem que entender se o nicho está em crescimento ou não. Então, por exemplo, eu não quero atender banca de revista, eu não quero atender locador de DVD. Nem paleta mexicana. Paleta mexicana, né? Então, são coisas, cara, que estão em queda, eu não quero. Então, a primeira coisa é estar em ascendência, está em crescimento, né? Segunda coisa, dentro da nossa metodologia de escala de agência, a gente fala muito de cobrar tickets maiores a partir de 3 mil, 3, 5, 10 mil, né? Tem nichos por mês. Tem nichos que não vão dar conta, na média, de pagar isso. Então, sei lá, vamos supor aqui, sei lá, personal trainer. É um nicho, beleza, mas o personal trainer que ganha muito, ele não vai pagar, mesmo os que ganham mais, né? Não vai pagar 3, 4, 5 mil numa agência, mais a mídia, né? Facebook Ads, Google Ads e tudo mais. Não vai. 5 mil para ele, às vezes, fica muito pesado, porque ele fatura ali 30, 40, 50 mil no mês. Então, tem que ter dinheiro, na média, tem que faturar bem, para poder pagar tickets maiores. Esse é um outro critério. Se a gente tem afinidade com o nicho, ou seja, se a gente já trabalhou com nicho, se a gente tem algum conhecimento do nicho, ou se a gente já teve um cliente que teve resultado, então tem alguma conexão, é um diferencial, não é obrigatório. Eu falo que mesmo que você nunca tenha atendido o nicho, você pode aprender, né?
aquele nicho. E uma coisa muito importante é o seguinte, pô, beleza, a gente geralmente tem conhecimento de marketing. As pessoas, às vezes, têm conhecimento em social media, tráfego, design, alguma coisa, alguma habilidade técnica de marketing. Quando ela passa a ter conhecimento do negócio do cliente e junta essas duas coisas, tem um poder muito grande aí, né? Então, esse é o desafio, é de você. Quando você nicha, você se aprofundar naquele nicho. Então, esse é um critério que, se você tem algum conhecimento no nicho, você não está saindo do zero mais. Você tem já né? Você está saindo na frente um pouquinho. Outra coisa, então, qual outro critério que a gente geralmente usa? Necessidade de marketing. Necessidade de marketing, cara, muito importante. Então, tem nichos que não tem tanta necessidade de marketing assim. Então, eu prefiro nichos que tenham mais necessidade de marketing. Em geral, negócios B2C, né, que atendem consumidor final, tem mais necessidade de marketing do que B2B. Não é que o B2B não precisa de marketing, tá? Mas a necessidade ali é maior para B2C. E tem alguns B2Cs que não tem tanta necessidade de marketing. Eu sempre dou o exemplo do posto de gasolina. O posto de gasolina não precisa fazer uma campanha de marketing para encher o posto. Não, se ele tiver num ponto bom ali, já resolve. Então, cara, são os critérios que a gente gosta aí de usar para poder escolher. Aí tem muita gente que fica perguntando, médico é bom para mim? Cara, eu não fico mais falando isso assim de forma gratuita, abertamente nas lives. Por quê? Cara, o nicho que é bom para você pode não ser para mim, vice-versa. Para mim hoje é restaurante, porque eu atendo restaurante. Pode não ser para você. Outra coisa, eu preciso entender da história da pessoa, os conhecimentos dela, porque tem conhecimentos às vezes que fazem sentido para o nicho e outros que não. Então, se é um nicho que precisa de mais conteúdo e você tem uma habilidade mais de tráfego, é possível? Mas fica mais difícil. Então, eu gosto muito de, analisar individualmente, que é uma coisa que a gente faz na mentoria, né? Analisar a situação individual de cada um para escolher o nicho para ele. Vai ter nichos, por exemplo, tem lá uns nichos curiosos dentro da mentoria, né? Troca de óleo. Então, a Camila lá da troca de óleo. Cara, aquele nicho serviu para ela. Eu jamais indicaria abertamente troca de óleo para qualquer um, mas para ela funciona. A Karine, que é radiologia odontológica. Esse é o mais louco, né? Porra, entendeu? Então, assim, aí você fala, cara, funciona para ela, por causa da especificidade, né? A família dela já tinha um negócio na área, ela já atendia vários clientes do nicho. Então, serviu para ela. Eu indicaria abertamente? Não. Então, é importante ter essa clareza, que a gente não fica indicando assim aleatoriamente. A gente vai falar de alguns bons, mas não significa que vai servir exatamente para você, para sua situação hoje, né? Sim. Show. Pra Então vamos falar do... Vamos começar. Tem alguns que são queridinhos, né? Os mais perguntados. Vou deixar mais pro final aí, tipo, médico, clínica médica, mas começar pelo de vocês, assim, restaurante. Que é... O que eu vejo, né? Eu vejo que a gente já tem alguns casos aqui, múltiplos casos aí, não é uma pessoa só, além de vocês, que bateram mais de 100 mil em restaurante. Qual é a visão? Óbvio que é o de vocês, né? Mas qual que é o lado bom, qual que é o lado ruim? É fácil ou não é? É um nicho difícil de entrar? O que tu acha de uma maneira geral? Cara, eu não acho que nenhum nicho é fácil, né? Eu acho que cada nicho tem suas questões ali, suas dificuldades. E a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então, você vai escolher um nicho, aquele nicho ali é melhor. Sempre vai ter isso. Então, cara, todos os nichos têm os prós e os contras. Restaurante é um nicho que eu gosto muito, porque, primeiro, eu sempre fui do setor, né? Já há muitos anos, então é um nicho que eu domino. Então, para mim foi mais fácil, justamente o que eu estava falando mais cedo. Se eu já entendo daquele nicho, fica muito mais simples. Então, assim... Corta caminho, né? Corta muito caminho. Você quer dizer que você tinha um conhecimento no setor, além de marketing, né? Isso. Eu já era do setor de restaurantes, aprendi marketing e depois juntei as duas coisas, né? Então, cara, eu gosto muito desse nicho de restaurantes. Não acho que é o mais fácil ou mais difícil. Eu não uso isso muito como critério de escolha. Né? Mas, cara, o difícil muitas vezes é porque as pessoas não sabem o que precisa ser feito para poder fazer o cliente ter resultado. Né? E a gente já identificou o que é necessário, tanto que a gente criou um método que faz os restaurantes venderem mais, né? Que é o nosso método Scope. Então, assim, isso a gente já tem dominado. Então, eu gosto muito desse nicho. Né? É um nicho muito perene, né? Talvez milhares de anos aí que existem restaurantes, né? Os bares, né? Também. Até no Game of Thrones tinha os bar lá, os restaurantes, né? Então, então assim, e é um nicho que nem a pandemia conseguiu... Não tem como parar, o povo tem que comer para ficar vivo. Né? Cara, só no Brasil são 1 milhão de restaurantes, mais de 1 milhão. E aí, claro, eu sempre falo que tem uma coisa importante contextualizar dentro de cada nicho, você tem como se fosse uma pirâmide.
Na base, você tem um monte de cliente que fatura pouco, então você vai ter um monte de restaurantezinho ali que fatura 10, 15, 20, 30 mil, que é uma portinhola ali, uma esquina, um botequinho. Agora, você tem um monte de restaurante também que fatura bem pra caramba. Então, todo nicho vai ter isso. Todo. E aí é importante, quando você for julgar o nicho, né, se é um nicho que você gosta, você não gosta, você tem afinidade, você tem que entender que perfil de cliente que você atendeu. É porque às vezes o por cara exemplo, atendeu já vi errado muita um gente cliente, falar, pô, cara, não, eu odiei atender restaurante. Porque os caras não querem saber de investir, não entende nada. Mas aí você vai ver qual o perfil de cliente ele pegou da base da pirâmide que fatura pouco, que não é o perfil de cliente que a gente defende que você vai prospectar. E além disso, ele estava genérico também. Ele estava atendendo de uma forma genérica. Um cliente fora do CP, quer dizer, um cliente que fatura pouco. Então assim, tem nichos que se for atender só a base da pirâmide, que são os clientes que faturam pouco, talvez sejam nichos muito ruins. Né? Então você tem que julgar pelos que faturam mais, que tem um potencial de pagar um ticket maior. E até um nível de consciência maior também, E no caso é o meio dessa pirâmide, né? É o meio. O grandão demais, cara, é mais difícil de você vender, de entregar, é bem mais complicado. A base da pirâmide é muita gente que fatura pouco, então eu gosto do meio ali. Que são clientes que, faturam bem o suficiente para poder pagar uma agência, não são tão grandes a ponto de dificultar, e nem tão pequenininhos. É o recheio do sanduíche. Tipo isso. Fala pra galera, hoje vocês faturam quanto e qual que é o tipo de restaurante que você atende na maioria aí? O nosso ticket hoje, ele é a partir de 3 mil, mas, por exemplo, essa semana a gente fechou um cliente de 10 mil, eu tô em fase final de fechamento de um outro cliente de 10 mil, a gente tem no nosso portfólio clientes de 15, de 20, de 25 mil reais por mês, tudo isso por mês, né? Então, esse é o ticket que a gente costuma cobrar. Então, a partir de 3 mil, mas vários varia acima muito disso. em função do tamanho do cliente, da operação. Quantas unidades, quantas marcas. O ticket ele está muito atrelado a faturamento. Então, não adianta eu querer cobrar 10 mil reais de um cliente que fatura 30. E também não adianta, se o cara fatura 1 milhão, eu querer cobrar 2 mil. Ele nem vai te dar moral, né? Não vai, cara. Vai achar que o serviço é uma bosta. Porque preço é uma forma de você se posicionar e que significa qualidade. Então, se você tem um produto lá de 5 reais e outro 5 mil reais, e eu falar, cara, escolhe um dos dois. Qual que você vai escolher? 25. 5 mil. Quê? Por quê? Porque, obviamente, o preço diz que é um produto melhor. Você não sabe nem o que é aqui. Esse de 5 reais nem o de 5 mil. Mas você vai escolher o de 5 mil. Então, no caso de você não ter que pagar, né? Faz um amigo secreto aí que todo mundo combinou de gastar 100 reais e você ganha um presente de 10 reais. Você vai ficar puto. Sempre acontece. Por esse é posicionamento. Minha mulher fala isso, eu não participo de amigo oculto, porque eu sempre ganho um chaveiro e tô dando baralho. E tô dando presente bom pros outros e ganhando um chaveiro. Então, cara, a nossa agência ela é focada em restaurantes, tickets maiores. E aí, qual que é o perfil de cliente que vai pagar esse ticket maior? Cara, quando a gente começou, era 100 mil reais o nosso faturamento mínimo para poder atender o cliente. O cara tinha que faturar 100 mil por mês. Tinha que faturar 100 mil por mês e a gente podia atender ele. Menos 100 mil a gente nem conversava. Aí hoje a gente foi subindo. Passou a ser 200 mil, depois 300. Hoje é 300 mil reais. Menos 300 mil a gente nem conversa. Aí você pode perguntar, como é que você sabe? Se o restaurante chega até mim, eu pergunto para ele, cara, quanto é que você fatura? Se eu vou abordar ele, que uma das coisas que a gente fala muito é de prospectar de forma mais ativa, de modo que a gente possa escolher os clientes que a gente quer atender e não é qualquer cliente que vem de forma aleatória, que a gente não... Prospecção passiva, ela, né, você fica dependendo da sorte. Então, na prospecção ativa, eu escolho quem eu quero atender. Como é que eu sei que aquele cliente fatura bem ou não? Antes de abordar ele? Pelas evidências. Então, eu vou olhar lá e quando a gente está nichado, os nossos olhares ficam treinados, né? Então, a gente começa a ver, esse restaurante aqui eu sei que fatura bem. Isso serve para qualquer nicho, pode ser clínica, pode ser para qualquer coisa. Você bate o olho e fala, esse cara aí fatura bem. Então, por quê, cara? Você olha o tamanho da estrutura, número de avaliações no Google, porque se tem muita avaliação é porque vendeu muito. No iFood, por exemplo, a gente olha quantas avaliações tiveram. Eu sei que é uma média móvel dos últimos 90 dias e que 10% das pessoas deixam avaliação. Então, se tem lá, por exemplo, 100 avaliações, eu faço um cálculozinho, eu sei que ele por mês faz, 1.000 pedidos. Tô chutando aqui, mas tem um cálculozinho. Então, cara, tudo isso daí são evidências que me mostram se esse cara vende bem ou não. Para saber se ele tá dentro de um perfil de cliente que pagaria um ticket melhor. Então, basicamente é isso. Na nossa agência, a gente tem, então, esse perfil de 300 mil para cima, que vai pagar ticket de 3 mil para cima. Eu ia perguntar aí no ponto de vista ali de relação com o cliente. Os caras do restaurante tem necessidade de marketing? Tem uma consciência também de marketing já? Já são caras que investem então, ou não? Cara, normalmente, o cara que fatura pouco, ele tem menos consciência de marketing
e ele tem mais tempo do que dinheiro. Então, o cara meio que fica procurando coisa barata, coisa gratuita, quer aprender e tal. Então, não é bem um perfil de cliente que a gente gosta. O cara que fatura mais, ele costuma ter mais dinheiro e menos tempo. E ele quer alguém que execute. E o cara que fatura mais, ele já tem, ele tem mais necessidade de marketing, ele tem mais, realmente, conhecimento mesmo. Conhecimento não no sentido avançado, mas ele entende que ele precisa de marketing. O cara pequeno, ele ainda está vendendo almoço para pagar a janta. Então, se ele fatura mais, cara, a tendência é que ele seja um cliente melhor, mais estruturado, com menos necessidade de cliente para amanhã, entendeu? Esse cara tá menos desesperado. Porque o cara que fatura pouco, ele contrata a agência já... Meu amigo, você vai me salvar, eu preciso de um cliente aqui entrando amanhã. O cara já tá bem, ele já tem ali o movimento dele, já tá mais consolidado. Então tem todos esses aspectos, cara. Legal. Então, assim, restaurante é um nicho bom, validado. E aí eu tenho uma pergunta do nicho dentro do nicho. Porque aqui a gente tem, por exemplo, eu me lembro, 2 caras que passaram dos 100 mil, que é o Urel e o Xisler lá, que são os caras que, na comunicação deles, eles falam mais com delivery. Eu não sei se eles atendem restaurantes também, ou se, eu acho que o Urel era só delivery, acho que o Diogo fazia os dois também, mas qual é a tua visão dentro disso? A agência... Cara, vale a pena nichar só no delivery, que a gente já viu alguns assim, casos? Ou... Não tem certo nem errado, é questão de escolha. Eu prefiro restaurantes que fazem delivery. Porque olha só, cara, se é só delivery, ele fatura menos do que um restaurante que faz delivery, concorda? Porque se o restaurante, o restaurante ele tem salão, né? Então ele tem mais uma receita ali além do delivery. Delivery normalmente tem uma receita mais limitada. Difícil você ver um delivery que fatura 1 milhão por mês. Muito difícil. Tem, óbvio, que é só delivery. Mas a maioria não fatura isso, nem perto disso. Só que restaurante já tem um monte que fatura 1 milhão. Um monte. Restaurante que tem salão e delivery. Então, por que eu prefiro restaurante? Porque abre o meu leque, em termos de possibilidades e oportunidades de negócios que faturam mais. Então, dificilmente quem atende só delivery vai conseguir cobrar um ticket de 10 mil, 15 mil, 20 mil de um cliente. Eu consigo. Porque o cliente que atende, né, que tem salão, vai normalmente faturar mais, entendeu? Sim. Mas tem muita gente que se dá bem com delivery também, cara. Não tem erro, não. A própria história deles veio mais do delivery, então a expertise deles é mais do delivery. Então... Eles tinham mais conexão com isso. Agora, especialidade de comida. Por exemplo, pizzaria. Vamos atender só a pizzaria? Cara, eu acho que o mercado ainda não tem esse tipo de necessidade, entendeu? Acabaria filtrando demais, o ganho seria pequeno. E no final das contas, cara, um restaurante que vende pizzaria, que vende pizza, ele tem um produto pizza. O que vende hambúrguer tem um produto hambúrguer, mas os dois são restaurantes. O modelo é o mesmo. O método que a gente usa para fazer os dois terem resultado é muito parecido. Entendeu? Claro, vai variar o produto, o conteúdo, obviamente, mas, cara, a metodologia que a gente tem, que é o método Scope, ele aplica para os dois, entendeu? Massa. Então, restaurantes é um nicho que eu gosto muito, cara. Indico para todo mundo? Não, como eu falei. Talvez não seja para todo mundo. Inclusive, a grande... temos mentorados de restaurante, mas a grande maioria não é de restaurantes, são de outros nichos. Exato. A gente direciona porque não necessariamente vai ser o melhor nicho para a pessoa. Né? Boa. A maior parte das vezes não é. Tem um nicho aí, uma pessoa que bateu 100k agora, que é o Mauro no nicho de clínicas veterinárias. Outro nicho bom, validado aí. Qual que é a visão de vocês nesse nicho? Se eu não me engano, tem 2 pessoas no mastermind desse nicho, né? A Bianca e o Mauro. É interessante, né? Porque é um nicho que, na época que o Mauro foi para esse nicho, né? Ele passou por um call que a gente ajudou a definir. A gente não tinha nenhum caso de mentorado indo bem nesse nicho. Não era um nicho que havia sido explorado ainda. Mas por a gente entender essas variáveis que a gente citou aqui no começo do episódio, a gente sabia que era um nicho que tinha potencial. Né? E hoje já é um nicho que é bem validado. Então, cara, clínicas veterinárias, se você for ver o mercado pet, é um dos mercados que mais cresce. Não sei se mundialmente, mas no Brasil cresce demais. Então, tem muita necessidade de marketing. Então, tá em crescimento, tem necessidade de marketing, fatura bem. Né? Então, tem hospitais, tem clínicas veterinárias. Cara, hoje em dia tem plano de saúde pet. Tem hospital 24 horas. Hospital 24 horas, cara. Então, assim, cada vez mais a gente vê... Cara, inclusive dentro do ICP do Mauro é clínicas 24 horas. O melhor perfil. Esse é o perfil ideal ideal mesmo. Eu tenho quase certeza, se não for 24 horas, eu acho que ele nem atende.
E tem porquê disso. Porque o 24 horas normalmente tem um faturamento maior, tem toda uma dinâmica ali. É mais fácil dar resultado, segundo ele. Então, assim, tem toda uma... Olha só que interessante, né? Por isso que é bom você estar especializado no nicho, porque você passa a entender essas nuances. Se o cara tá de fora, ele nem vai saber o porquê disso, né? Exato. Então, cara, é um nicho que tem muita oportunidade. Tem poucas agências olhando para esse nicho, né? Por falar nisso, cara, outro critério, que na verdade não é um critério que a gente não usa, é se tem muita agência no nicho ou não. Não é. Porque tem gente que chega lá pra gente e fala assim, não vou escolher restaurante porque já tem muita agência nesse nicho. Não vou escolher agência para médico, não quero nichar em médico porque já tem muita agência. Cara, eu vejo justamente o contrário. Você pode ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? Prefiro ver ele meio cheio. Se tem muita agência para aquele nicho, é porque tem demanda, cara. Eu prefiro, eu quero nichar em, sei lá, revenda de tratores. Porra, não tem nenhuma agência para isso. Eu vou arriscar ser o primeiro? Por que eu não pego um nicho, então, que já tenha minimamente outras agências e já está validado? Faz sentido? Então, Sim. Eu prefiro que... Cara, não é um critério. Eu não uso isso assim, já tem muita agência ou tem pouca agência. Não é isso. Mas eu prefiro pegar nichos já mais validados. Se já tem agência ali, cara, é porque tem gente ganhando dinheiro com isso. Porque assim... Qual que é a objeção de quem pensa isso, né? Que o Bins falou de, não vou pra esse nicho porque já tem muita agência. É o receio de que aquele nicho esteja saturado. Muito concorrido, né? Só para saber se o nicho está saturado ou não, o mercado está saturado ou não, não é só você olhar a oferta, quantidade de agências que estão lá. Você tem que olhar a demanda também. Porque eu posso ter um nicho que tem muita oferta, mas a demanda é muito maior. Entendeu? O DataBinds tem esses números, né? DataBinds. Cara, eu digo o seguinte, qualquer nicho que você pegue, qualquer um, não tem, cara, nem 5% do nicho. Vamos pegar médico. Nem 5% dos médicos são atendidos por uma agência nichadas em médico. Especializado. Não tem. Restaurante. Não tem 5% do mercado de restaurantes que é atendido por uma agência nichada. Não tem. Ou seja, eu tenho 95%, eu tô chutando 5%, sendo até generoso. Que eu acho que é menos. Então, você tem 90 e tantos por cento do mercado ou atendido por uma agência genérica ou não atendido por ninguém. Então, tem oportunidades de todos os lados. E o que a gente vê do mercado não é o que o nosso cliente vê. Então, até aquela situação clássica, quando você compra um carro, você começa a ver toda hora aquele carro, né? Então, a gente que tem agência, a gente vê toda hora, a gente vê a agência de marketing, a gente segue donos de agência, a gente vê aparecer anúncios, a gente vê várias coisas. Aí você fica enviesado, né? Aí você acha que tem um monte. Só que o empresário, a maior parte das vezes... Nem sabe que tem. Ele nem conhece donos de agência, às vezes conhece 1, 2... E aí, esses 2 que ele conhece são genéricos. Então, você vai ser o primeiro que vai aparecer na frente dele que é especializado. Então, assim, a gente fica muito enviesado de achar que tem um monte, mas não tem. Na prática, não tem. Né? É só ver a quantidade, só ver a DataBinds aí. E mesmo cara, e mesmo as agências dos nichos mais consolidados, cara... Tem muito mercado para novas. Ô, DataBinds, uma pergunta aqui, de novo, né? Do nicho dentro do nicho, que agora eu pensei que... Eu não vi ainda alguém de pet shop, ou sei lá. Tu acha que tem algum motivo por isso? Talvez seja pior realmente do que a clínica veterinária mais porque, assim, validado? Cara, tem nichos que ainda não tem, a gente não tem cases e não tá tão validado. Por quê, cara? Porque ainda não teve. Não é que o nicho não vai dar certo. É que nem a clínica veterinária, a gente não tinha case, ele construiu case. Então, depois que alguém vai lá e desbrava, fica mais fácil. Outras pessoas falam, ele fez, deu certo, eu posso fazer também. Como tudo na vida, né? Sim. Então, eu acho assim, às vezes tem nichos que a gente ainda não descobriu porque não teve case mesmo. Então, troca de óleo. Teve lá alguém que foi lá e validou. Radiologia odontológica. Agora, aquilo que eu falei, eu indico para todo mundo? Não. Será que o Bins vai indicar radiologia odontológica algum outro dia na vida? Cara, agora olha só que curioso, né? Entrou um pessoal lá na mentoria que eles atendem empresas de saúde do trabalho. São clínicas do trabalho, né? E aí eu falei, cara, que nicho estranho. Aí eles foram me explicar, eles já atendiam, já tinham, sei lá, 15, 20 clientes do nicho. Eles já tinham, né? Já eram do nicho, mas eles não estavam nichados, porque eles já atendiam vários, mas não atendiam só aquele nicho. Tinha um ticket mais baixo, lá na mentoria a gente está ensinando eles a dobrar, triplicar o ticket. E aí entrou depois um outro cara também desse nicho, olha que interessante.
Eu até fiz análise deles, por coincidência, no mesmo dia. Caraca. Um de manhã e outro de tarde. E aí é muito interessante, porque eu falei com um deles essa semana e eu pedi para os dois assistirem a análise um do outro. Uhum. Porque sempre tem uma coisinha a mais ali que, pô, uma sacada que um teve, que o outro não teve e tal. E, cara, você vê. E aí eles estão trocando figurinha. Então, lá na mentoria também, a gente tem muito disso. Pô, a gente tem as agências que elas não se enxergam como concorrentes. E elas ficam trocando figurinha. Pô, o que tá dando certo pra você? O que tá dando certo pra mim? Então, tem os nichos, às vezes, que a gente nem, sabe... Tem um caso parecido, assim. Não tinha nem, cara, noção que esse nicho existia. E tinha um cara lá que já tinha e, pô, tá validado. Tem um caso parecido, que eu fui fazer uma análise de nicho, definição de nicho, né? E aí o cara veio com nicho de rochas ornamentais. E ele é da cidade lá de... Cachoeira de Itapemirim, né? E aí falou do nicho e tal, já tinha cliente, já tinha ticket chato, beleza e tal, não sei o quê. Aí, pô, fez sentido. Porra, um nicho totalmente fora da curva que fez sentido por causa dele, né? Aí, beleza. Aí passou umas 2 semanas assim, eu fui fazer uma outra call de definição de nicho. Aí fui abrir o exercício do mentorado, aí tava lá, rochas ornamentais. Eu falei, cara, já fiz esse cara. Aí eu falei, pô, já não fiz os teus, não? Ele, não, primeira vez que tô participando. Aí eu fui olhar minhas anotações e não era outro cara. Eu falei, caraca, qual cidade você é? Ele é o Cachoeira de Itapemirim. Isso é interessante. E você vê, olha a coincidência. Um desses daí, essa semana mandou mensagem lá, fechei um cliente de R$6 mil, você viu? Aí eu já conectamos dois ali pra eles trocarem figurinha, né? Mas, pô, um nicho que... Os nichos eu não sabia nem que existia o nicho. E cada vez mais vai ter isso, cara. Cada vez mais. Então, assim, os nichos mais óbvios, beleza, mas daqui a pouco vai ter um monte desses não tão óbvios, né? E essa é uma tendência do mercado, cada vez mais vai ter isso. Cara, um que a galera pergunta muito, vamos para um próximo aí, imobiliárias. E aí a gente pode falar também do corretor de imóvel, que você, já antecipando, é horrível, né? Mas... Não apenas corretor de imóveis, né? Cara, vamos lá. Imobiliária é um nicho bom, porque ele entra naqueles critérios que eu falei. É um nicho que tem um crescimento, tem dinheiro para pagar, né? Em geral, sempre tem imobiliários que faturam bem. Precisa de marketing, é B2C. Então, precisa de marketing para vender imóvel. Então, assim, eu gosto do nicho. E aí, cara, aquilo que eu falei, cada nicho tem suas peculiaridades. Então, imobiliária, você tem que entender, porque tem lançamentos, né? Você tem imóveis prontos, você tem locação, você tem alto padrão, você tem baixo padrão, você tem Minha Casa Minha Vida, você tem imóveis de 50 milhões. Então, você tem que entender também, dentro de imobiliária, se você vai atender todas, se você vai atender só uma coisa ou outra, né? Imobiliária tem suas peculiaridades também no sentido de, cara, pô, tem aquela questão da jornada de compra dela ser mais longa, diferente de uma clínica que você vai lá, agenda, o cara vai lá, visita, fecha o procedimento e vai embora. É uma jornada mais longa. Então, assim, tem várias especificidades que eu também vejo como uma oportunidade. Então, às vezes, você tem que, entender de CRM. Você tem que, às vezes, fazer um treinamento lá do time comercial, do SDR, né? Então, eu vejo com bons olhos isso. Massa. Mas é um nicho bom, cara. Assim, eu vejo que, é um bom nicho, de verdade. Cara, eu acho... Não acho que é um nicho mais fácil, mas é um nicho bom. E é um... Lembra do PP, aquele brother meu do vídeo e tal? Ele já atendeu uma imobiliária. É bom, os caras pagam bem e é fácil de entregar também, de certa forma. É simples o método lá que tem pra fazer, né? Tem que ficar bom naquelas ferramentas de divulgar a casa, que tem várias online. Essa é uma das estratégias que pode compor o método do cara, né? Mas... Por que eu puxei esse assunto? Porque aparece também, e os caras procuram isso, muito corretor querendo fazer anúncio, porque tem muito corretor que faz anúncio mesmo, tipo... E por que esse cara é um mau cliente, mesmo que ele venda apartamento de luxo, assim, que eu vejo que tu recebe direto anúncio do Noroeste, e nada Sudoeste, contra os corretores, tá? Mas o que eu quero dizer eles investem, saca? É fácil vender tráfego para esses caras. Tipo, então, eles já têm noção disso, cara, e muita gente vende. Eles são bons pra agência que quer cobrar pouco. E tá tudo bem também com as agências que querem cobrar pouco. Tá em paz, não tem problema nenhum com elas. Eu quero, inclusive, que elas venham pra cá pra ensinar elas a cobrarem 2, 3, 4, 5 vezes mais. Mas assim, cara, se o corretor vive de comissionamento, ele não tem um faturamento fixo alto. Então, ele vive de... Picos, né? Se ele vende, às vezes, um imóvel, ganha lá 50 mil de comissão, 100 mil de comissão, cara, ele não vai pagar fixo para uma agência 3, 4, 5 mil, mais 2, 3, 4 mil de mídia. Não vai, cara. Mesmo os corretores bem-sucedidos. Tem as exceções? Tem, cara, mas assim, em linha geral, não vai pagar. A maioria não fatura bem com constância.
Entendeu? E não fatura tão alto assim, no sentido de, cara, a comissão do cara não é 200, 300, 400 mil todos os meses. Pode até, às vezes, dar uma pancada. Mas não é. Então, ele não vai ter a agência, no longo prazo, pagando tickets maiores. E não fatura bem no sentido de faturar bem ao ponto de Pra conseguir esse critério, pagar um ticket a gente sempre maior. contextualiza nesse sentido. Porque, às Pode vezes, ser ele que tá fatura faturando... bem pra ele, pessoalmente. Às vezes ele tá pode tirando ser 50 mil maravilhoso. por mês, o cara tá muito pô, bem de vida. puta negócio. Mas, mesmo assim, não é o suficiente pra ele pagar 3 mil numa agência. É. Então, a gente tem que sempre contextualizar isso. Então, por isso que eu não gosto de agências que atendem corretores. A não ser que você cobre barato e faz parte do teu jogo cobrar um monte, né, de ticket barato e um monte de cliente pequeno. Então, cara, imobiliária, ok. Corretor, não ok. Furada. Pra cobrar 3 mil por mês, que é o que a gente propõe, né? Pelo menos. Não rola. Cara, outro que eu lembrei aqui, bom, que a gente tem 2 casos bem interessantes. Salão de beleza. Ah, isso é bom. Esse é bom, validado e... Cara, Vamos a falar gente um tem, pouco aí. O que inclusive, vocês acham desses inclusive, casos esses que a dois gente também tem estão aí? no nosso master, né? É. Os 2 salões de beleza lá que faturam bem. Cara, eu gosto de salão de beleza. Salão de beleza de novo também. Vamos lá, para poder falar dos Tá critérios. crescendo. Tá em crescimento. É um mercado que, pô, tem grana. Então, assim, não é o salão pequeno não vai ter grana. O cara que só tem uma cadeirinha lá de corte de cabelo. Mas, cara, salões que são maiores, tem grana para pagar e precisa de marketing, é B2C. Então, eu vejo com bons olhos. A Luana hoje, cara, ela entrou aqui faturando 20 mil. Hoje fatura mais de 250 mil por mês. Só atendendo o salão. O Davi entrou aqui faturando 8 mil. Hoje fatura, acho que 70, 80 mil. Salão. Então, cara, são nichos que a gente já validou. Agora, não é qualquer salão, que nem a gente estava falando. Tem que ter essa clareza. Clareza que é a galera do meio ali. E dentro do... Olha Vocês que interessante. tem... Aí, barbearia é um salão. Só que para homem, né? Barbearia é um salão né, de cabeleireiro. Só que, normalmente, a barbearia fatura menos. Por quê? Porque tem menos procedimento. O cara vai lá, corte, né, barba e cabelo. Vai custar, sei lá, 100 conto. 150 no máximo, sei lá. Uhum. Na média também, né? Sempre Sim. vai ter os mais caros. No salão de beleza pra mulher, meu amigo, 150 mil, 150 reais você não passa nem na porta. Então, salão de beleza pra mulher fatura outra mais. história. Salão de beleza é melhor que barbearia também. Bom o cara ficar esperto com isso. Barbearia é tipo o corretor das imobiliárias. Barbeiro. Cara, e nesses contatos Mas aí que vocês... poderia atender as Pode. barbearias maiores, né? Não, mas tem casos. Por exemplo, o próprio... Não, tem outro caso também de salão, que é o pessoal aqui de Brasil, William. E Ah, aí, o William, verdade. tá faturando bem também pra caramba. Ele atende barbearias maiores. Então, assim, também não é qualquer barbearia. Porque no final, das contas, aquilo que eu falei, a barbearia é tipo a pizzaria e a hamburgueria lá, que é o salão de beleza. Os dois são o mesmo produto, né? Produtos similares, Uhum. né? Então, funciona. Massa. E desses casos em específicos aí, tipo, do Davi ou da Luana, o que você viu ali que faz os caras dar certo aí nesse nicho? Cara, é uma coisa só. Executar. Não tem, velho, assim... A gente dá o caminho, dá o direcionamento, dá clareza do que ele precisa fazer. Quem dá certo, quem faz. Cara, é só isso separa quem dá certo de quem não dá. Lá na mentoria, obviamente. Porque, cara, o que acontece? O dono de agência, ele não aprende a ter agência. Ele sai pegando cliente aleatório. Ah, no nicho tal, atendo. R$1.000, pego. R$2.000, pego. R$500, pego. Então, ele vai pegando clientes ali. Então, ele não escolhe o modelo de negócio dele, ele não sabe, ele não tem essa clareza. Quando a gente dá clareza para ele, mostra para ele como pegar e fechar clientes, né, maiores, como abordar esse cliente, como chegar nesse cliente, como envelopar as entregas para não ficar parecendo commodity, tipo, porque, cara, a gente defende que você não venda serviço, venda resultado e através do serviço. Uhum. Então, quando a gente ensina isso, ele tem clareza absoluta. Por que eles deram certo, cara? Porque eles executaram isso que a gente ensinou. É bizarro. Tanto que direto a gente vê lá no grupo a galera falando, galera, eu fiz isso, deu certo, só sigam o método. Direto tem gente falando isso. Né? Então, cara, se eu puder resumir numa palavra só, é isso, execução. Execução, independente do nicho. E tu, Gui, tu tem alguma visão Execução indo pra direção certa, né? Também não dá pra executar de forma... Não é só fazer e fazer merda, né? Cara, acho que indo mais específico aí, dentro da execução, eu acho que eu vou botar 2 coisas, na verdade. Uma é você realmente aprofundar no nicho.
Isso é fato. Então... Todos esses aí aprofundaram no nicho. Aprofundou no nicho, entendeu? Cara, começou a entender o que era o mercado. Porque, por exemplo, eu acho que a Davi não era do nicho de salão. Não era tipo, porque tem gente que fala, não, o Bindes foi lá no restaurante e porque ele era de restaurante, já teve restaurante, aí por isso que deu certo. Não. Vários dos cases que a gente tem de mentorados que deram certo, o próprio Mauro, por exemplo, de clínica veterinária, clínica, né? A relação que ele tinha com o nicho era que ele tinha gato em casa. Ele gostava de gato, ele não era veterinário, ele nunca teve uma clínica veterinária, né? Mas a partir do momento que ele nichou, ele aprofundou, ele foi... hoje ele sabe tudo de veterinária. A Camila, por exemplo, que é do nicho de troca de óleo, aconteceu com ela o seguinte, às vezes o nicho, você escolhe o nicho e às vezes o nicho escolhe você, né? Aconteceu com ela, o nicho escolheu ela. Que ela teve um cliente que era desse nicho, ela viu que era uma baita oportunidade. Aquele nicho começou a ter indicação, começou a focar nesse nicho, aí ela realmente nichou e tá indo super bem no nicho de troca de óleo. Aí o nicho escolheu ela. Ela não entendia nada de carro, cara. Não entendia nada. Hoje ela entende coisa pra caramba de óleo. Então, assim, de várias coisas que envolvem esse mercado. Então assim, aprofundar no nicho é uma variável. E aí, a segunda, eu esqueci. Porque... Vou lembrar. Era a execução? Era a execução também? Não era dentro de execução. Não, mas se aprofundar no nicho é fato, cara. Quem se aprofundar no nicho tem mais chance de sucesso. Que é um pouco do que eu falei mais no início, né? Se você tem um conhecimento de marketing e passa a ter conhecimento do nicho, você junta essas duas coisas e é sucesso. Lembrei, que é você tratar a sua agência como um negócio. Né? Você virar um empresário, não ser um simples prestador de serviço que, não, tem um cliente aqui, beleza, tem? Não, fecha, vamos fechar. Não, quanto você quer cobrar? Não pode ser o pipoqueiro, né? Pipoqueiro é o cara que carrega... Cara, agência pipoqueiro é o cara que faz tudo, né? O cara carrega o carrinho lá, compra o milho, bota na panela, ele que cobra, ele que vende, ele que entrega, ele que faz tudo. Sal. Entendeu? Ele que limpa depois. Essa é a agência pipoqueira, o cara que faz tudo. Então você tratar como um negócio. E não simplesmente, sair fazendo, deixa a vida me levar. Então, que é uma das coisas, eu acho uma das principais coisas que a gente ajuda dentro da mentoria. Em fazer esse dono de agência, que muitas vezes é um profissional técnico, ele virar um dono de agência que é um empresário. Então, entende do modelo de negócio, entende como é que vai crescer o negócio dele. Enfim, então, vou botar esse ponto aí. Quer falar para quem quiser... Boa. Então, se de repente você tá aí com a tua agência de marketing, quer escalar, quer entender, cara, quais são as variáveis que vão fazer você realmente crescer com uma margem de lucro, podendo delegar, podendo ter uma operação mais enxuta, quer ter aí um diagnóstico da tua agência, quer entender quais são as variáveis que você precisa melhorar aí na tua operação hoje. A gente tem alguns horários aí na agenda de alguns especialistas que a gente tem aqui dentro que fazem um diagnóstico da sua agência de graça. Pra você entender o que exatamente precisa melhorar no teu modelo, seguindo aí os critérios que a gente já tem super validados. Tá? Então, são 7 áreas aí que a gente vai diagnosticar dentro da sua agência para você ter uma visão de onde você precisa evoluir. Tá? Então, você quer ter isso de graça, agendar um call, né? Vai lá no link que está aí no QR Code na tela ou na descrição ou no primeiro comentário aqui pinado. Que você vai poder ver, se estiver disponível no momento que você ver esse vídeo, agendar um call com um dos nossos especialistas, tem um diagnóstico gratuito. E quem sabe, né, se fizer sentido aí você ter um acompanhamento nosso, esse nosso especialista vai também te apresentar, para você entender como é que funciona a nossa mentoria, a mentoria Ultra e outros programas que a gente tem aqui dentro. Boa. Muito bom. Vamos lá. Vamos falar do queridinho de todos, é o marketing médico. Que a galera... Não sei se é de todos, não. De todos não. Eu não quero atender médico. Já tá tendo hater já nesse... Não, acho que todos os nichos, cara. Teve até uma situação engraçada lá no evento presencial da mentoria. Pra quem não sabe, a mentoria ela é online, a mentoria Ultra, mas uma vez por ano a gente faz um evento presencial só pra mentorados. E aí teve alguém que subiu no palco lá e foi falar, cara, tô atendendo nicho médico e tal. Já atendi dentista, odiei, não gosto de dentista. Aí depois o cara levantou, eu já atendi médico, odeio médico. Já atendo hoje dentista, adoro os dentistas. Então, assim, cada um, velho, vai ter a sua... Que nem aquela vez que a gente tava dando aquela aula online, o cara, caralho, o restaurante é péssimo. Aí, porra, eu não acho péssimo. Então, assim...
Não sei se é o queridinho, não, mas eu acho que é um nicho que tem muitas agências indo pra esse nicho. Eu acho que é um nicho que tem um potencial enorme. O problema da agência para marketing médico, cara, é o médico. O médico, velho. É difícil. É tipo advogado, cara. Acho que o advogado acho que deve ser pior. Não sei o que é pior. Enfim, mas, cara, eu gosto do nicho, assim, apesar de sacanear aqui. É um nicho que a gente vê que, cara, tem muita demanda. O médico não sabe fazer marketing, ele não vai fazer sozinho. Ele precisa... Hoje em dia, cara, os médicos que mais ganham são os que mais sabem fazer marketing. Muitas vezes eles nem têm, né? Não são os melhores médicos, mas tem outros, né? Tem uns caras ali recém-formados que estão fazendo marketing, estão ganhando dinheiro, porra. Então, o marketing ele tem muita importância ali dentro do marketing médico, dentro da medicina, né? E a gente tem alguns cases, né? Muito bons. Rayane, Simone, tem uns cases bem interessantes. Vanessa. Tem vários. Então, cara, é um nicho muito promissor, assim. Eu vejo, tem vários mentorados dando super certo nesse nicho, ou de clínicas, ou atendendo médico. Cara, importante... Bom, legal diferenciar, Diferenciar, porque atender médico é uma coisa, geralmente você vai focar mais em autoridade, no sentido de mais conteúdo e dar mais autoridade e posicionamento para esse médico. E clínica médica, normalmente, já é uma coisa mais de captação de lead, mais de tráfego. Então, são métodos diferentes, então a gente até prefere separar. Tanto que a gente não indica muito que a pessoa atenda médico e clínica médica, porque são bichos diferentes, né? Apesar de ser muito similar, mas na verdade é diferente. Forma de fazer marcha, E vocês denominaram, só pra galera ficar claro, um é ultra nichado em clínica médica, o outro é autoridade médica, né? O nome Foi o que a gente cunhou aqui, esse termo de autoridade médica, que você vai trabalhar a autoridade do médico ali no digital. Massa. E, cara... Que é diferente, clínica médica é diferente de clínica odontológica, que é outro nicho. Aí que a gente também tem vários casos aqui de sucesso. Mas é outro nicho diferente, cara. Olha que interessante. Não é igual clínica médica. Cara, vai conversar com o dono de clínica médica, vai conversar com o dono de clínica odontológica. São totalmente diferentes? Completamente diferentes. Então, mas é um nicho que a gente também gosta, que também tem cases que funcionam. Tipo o que você acha que são as diferenças principais de uma... Cara, o dono, então assim, o médico, um é médico. O outro não é, o outro já. não é médico. Então, assim, é diferente. Você já deixa o Bindes tranquilo. O perfil da pessoa. Cara, assim, clínica médica, você pode ter, assim, como é que eu posso dizer? Você tem clínicas poli, né, que tem várias especialidades. Sim. Você pode ter clínicas muito maiores. Clínica odontológica, geralmente, são clínicas menores, de 1, 2, 3, 4 cadeiras. Claro, tem exceções também das clínicas maiorzonas, né? Cara, são muitas peculiaridades, cara. São muitas coisas específicas de cada nicho. As regras de cada, né, CFM, tem o CRO, enfim, CFO e tal. Então, tem os conselhos que tem as regras. Então, cara, cada um é um bicho diferente do outro. Impressionante. Não é a mesma coisa. Um negócio que eu acho que eu vejo que é bom nesse nicho, e eu nunca nichei para médicos, né? Mas na vida aí já atendi um médico ou outro, mas os caras são bons de pagar, velho. Tipo, são acostumados a investir em várias coisas. Tipo, eu vejo assim, os caras investem em congresso no Quinto dos Infernos, vai passar 5 dias não sei aonde, gasta mó grana pra ir lá ouvir 3 palestras, tá ligado? Tipo, os caras são acostumados a investir, então normalmente são bons pagadores, né? Apesar de lidar, eu também acho difícil com os caras. É complicado. Exato. Lá no evento também teve um cara no almoço que falou pra mim assim, perguntei, e aí, mano, tá nichado e tal? Aí ele, cara, eu tô bem dividido agora entre 2 nichos, tipo, o advogado ou o médico. Aí eu falei, mas por que tu tá em dúvida? Porque eu gosto disso aqui por causa disso, só que esse outro aqui eu gero bastante resultado e tal. Aí eu falei assim, bicho, é tipo escolher uma mulher e tu vai aguentar conversar com esses caras por quantos anos? Aí o bicho, é mesmo, né? Acho que eu não ia aguentar muitos anos conversando com o médico, não. Aí eu falei, já é uma pista, velho, porque o cara não... Então a gente falou aí de médico, clínica médica e clínica odontológica que estão mais ou menos na saúde. Estão na saúde. São diferentes, cara. Olha que interessante. São diferentes e os 3 são bons, né? E tu acha que existe algum caso que tu pode vender a autoridade médica e também o trabalho de performance para clínica junto? Não, cara, pode acontecer? Dá para acontecer. Assim, o que acontece? Quando a gente nicha, quando a gente ajuda uma mentorada a nichar e tal, uma das coisas que a gente analisa é qual que é a experiência dele dentro do marketing, para poder usar essa experiência dele no nicho que ele está atuando. Então, por exemplo, lá na mentoria tem agências nichadas em restaurantes que fazem conteúdo orgânico, que são muito bons em conteúdo,
E eu não faço conteúdo na minha agência, no meu método. Então, depende por quê? Eu não sou bom nisso, ele é, então tem que balancear isso. Então, pode ser que no método de algumas pessoas que atendem clínica médica, eles podem usar a autoridade do médico, dono da clínica, ou funcionário da clínica, sei lá. Então, pode ser que faça parte do método dele explorar a autoridade do médico, que na minha cabeça faz muito sentido, né? Mas não vai ser o foco 100% no médico, entende? Às vezes é usar isso dentro do método para a clínica médica. Também ali dentro. Ou às vezes usar o médico para criativos, né? Para fazer criativos, anúncios. Então Boa. tem essas questões. Bom. Nesse nicho aí, Yogi, por que... Não sei se a galera sabe, mas sua esposa tem uma agência nesse nicho, né? Clínica médica. Clínica médica. Como é que foi a tomada de decisão aí? Ela deve ter te perguntado também. Ela que tá com o mentor dentro de casa. Cara, não lembro exatamente como foi a definição, mas eu sei os motivos. Porque ela era lançadora e ela fez muitos lançamentos, coincidentemente, vários médicos que ela lançou. Acho que uns 4 ou 5 médicos diferentes que ela já chegou a lançar. Então ela aprendeu muito, como é que eram as regras de conselho, como é que era lidar com o médico, ela se dava bem em lidar com o médico, a linguagem do nicho. Então, e uma das experts que ela lançou tinha uma mentoria para gestão de clínicas. Então ela aprendeu até como é que funcionava a gestão de uma clínica médica, por ter se envolvido nesse projeto. Então foi um nicho que a relação com esse nicho, ela tinha uma relação muito boa. Então, foi um grande diferencial, ficou meio óbvio, né? Um outro nicho que ela estava considerando era algo relacionado à moda, né? Porque ela era já foi consultora de estilo. Mas ela não queria mexer de novo com moda, aí foi pra clínica médica. Acabou indo pro médico. Ah. E deu bom, né? Deu bom demais. Deu bom demais. Bom demais. Outro nicho aí, vamos falar desse. Lojas de moda, né? Loja de roupa, moda... Esse é um bom nicho também. E dentro disso, tem alguma furada também dentro do carro? Não, cara, cada nicho vai ter suas furadas. Mas vamos focar aqui em coisas boas, né? Vamos focar no lado bom. Cara, bora falar de coisa boa. Loja de moda, assim, loja de roupa masculina, feminina e tal, pô, tá em crescimento, né? Cada esquina tem uma loja de roupa. Não é verdade? Qualquer esquina de qualquer lugar tem loja de roupa, em qualquer shopping. Precisa de marketing porque é B2C, então precisa, né, da ajuda do marketing para vender. Tem loja que fatura muito bem. Então, assim, entra em todos os critérios que a gente estava falando aqui. Tem case validado aqui. Tem o Tavares, né? Tem alguns cases. Então, assim, a gente gosta desse nicho também. E, cara, tem muita loja de roupa. Impressionante. Muito. Lembrei de um outro nicho aqui que o Bindes gosta. que o cara assustou a gente no workshop, pô. O Wellington, mano, das farmácias. E o nicho das farmácias, Bindes. O Bindes sempre falava, até que enfim chegou um cara botando pra fuder cara, aí, né? Eu sempre achei que farmácia seria bom, cara. E aí a gente tá com o Wellington lá que tá... Arrebentando, tá indo bem. Mas você vê, cara, são nichos que ainda não estão, assim, estourados. Tem poucos cases, mas, cara, se tem case, bicho, tem coisa. É possível. O cara tá atendendo, sei lá, 20 farmácias. No Brasil tem quantas milhares de farmácias, né? E que a gente sempre fala, né? Pro cara ter uma agência muito bem sucedida e deixar ele rico, ele precisa de 20, 30 clientes que paguem 3, 4, 5 mil ali, paguem bem. É isso. Não precisa atender o mercado todo. Então não precisa ser também um nicho que tenha centenas de milhares de negócios. Porque você só precisa de 20 a 30, cara. Claro, eu não quero um nicho que tenha só 100 empresas, né? Mas, cara, se você tiver alguns poucos milhares de empresas ali dentro do nicho, é muito fácil você identificar isso, você consegue. Então, uma farmácia. Se você chega para um dono de uma farmácia e fala, cara, eu sou especialista em marketing para farmácia, tenho esse case, meu amigo, você vai daqui para cá já automaticamente. Então, é muito fácil você, né, entrar no nicho e começar a fechar mais clientes. Boa. Tu até me lembrou, vou falar pra galera. Se você tá do zero nichando, tem um episódio aí que a gente fala como fechar o cliente de 3 mil sem ter experiência no nicho ainda, né? No nicho. Tu lembra os mais esquisitos que a galera já pediu aí? Eu lembro um do evento que do cara da peruca. Muito doido, velho. Tinha um cara de peruca. Qual que era o de peruca? O Bruno. Depois ele foi para restaurante, eu convenci ele. Depois ele me agradeceu, ele falou, nossa, tava certo. Teve um de igreja também, não é? Teve de igreja, teve um cara que eu acho que era de sex shop, alguma coisa assim. Teve um cara, tem umas coisas muito malucas, velho. Já teve alguém do marketing político nesse ano aí, ó?
agricultura orgânica, um negócio desse, lembra, Du? Não. Eu até fiz análise dele recentemente. Que mais? Político, já chegou alguém falando Marketing de entrar nessa aí? E qual que é a tua visão dessa... Depende do lado. Depende do partido. Essa é a minha visão. Já vi. Se for mais para um lado, melhor. Vai pagar pouco. Teve um cara que a gente conversou no workshop, que ele já atendeu vários políticos, ele falou, cara, ó, se o cara é de esquerda, vai rolar pra pagar. Aí falou, os de direita pagam Em dia. paga direitinho. Juro pra você. Fala isso. Então, cara, assim, eu acho que a gente já viu muita coisa. Eu não tô lembrado aqui tanto de coisa assim curiosa, mas tô tentando lembrar aqui. E uns assim, furada que é bem intuitivo, que às vezes que a galera vem achando que é bom. Um que eu vejo que aparece muito é o tal do psicólogo, né? Cara, psicólogo, nutricionista, personal, costuma ser furada. Dentro do contexto nosso de agência cobra bem. Tal. Sim, a gente tá falando Pra de quem quiser cobrar 3 mil. baratinho, vai fundo. Eu acho que a maior furada, mais comum de acontecer, é o cara querer viajar na maionese, assim. Vai pegar um nicho muito aleatório. Que só E eu aí vou você brilhar, aumenta né? Entendeu? muito Porque ele você pensa, aumenta não. muito risco. Não vou pegar esses nichos óbvios, não, porque tem um monte de gente Já tá fazendo. batido. Aí ele vai no nicho peruca, aleatório, assim, e acha que tá abafando. Tá abafando, entendeu? Primeira Não, agência de geralmente, marketing para perucas no Brasil. Então, geralmente, esses nichos... O bom é que é fácil fazer antes e depois, né? O que é contra-intuitivo nisso? Por que é contra-intuitivo? É que tem vários nichos aleatórios que funcionam bem, que a gente tem case, igual a gente citou aqui. Mas, em cada caso desse, teve um motivo forte pra pessoa ir pra aquele nicho e que passou por uma validação nossa de entender as variáveis daquele nicho, se realmente era um nicho que era promissor. Sentido, né? E geralmente o nicho entra naqueles critérios que a gente falou aqui. Crescimento, capacidade de pagamento, necessidade de marketing. Então, cara, assim, tem muita oportunidade no mercado, muito, né? E tem furadas também, obviamente, mas a gente gosta de focar mais no que é mais óbvio, mais certo de ganhar dinheiro. Uma pergunta pra gente ir pro... Acho que a gente falou dos nichos mais óbvios e rentáveis aqui, que a gente já viu, né? Que tem muito case. Cara, tem os outros também que eu gosto, por exemplo, hotéis, né? Cara, tem alguns nichos, e claro, cada um tem... De novo. Loja de carro. Loja de carro. Então, assim, tem os outros nichos que a gente não falou aqui, mas que são bons também. Supermercado, eu gosto. @resultados ultralise. Ponto Ultralise. @resultados.ultralise. No Instagram. A galera vê aí vários cases de vários nichos diferentes, né? A gente tem tanto case que a gente criou um Instagram só pra catalogar esses cases. Então, entra aí no nosso Instagram de resultados, que aí você vai ver. E aí, cara, pra gente ir finalizando assim, depois que eu escolhi o Tranichar, escolhi um nicho, vamos supor que o cara que tá vendo a gente aqui tem um nicho legal na cabeça, tipo esse do médico. Eu já tava inclinado pra isso, os caras falaram que é bom, acho que eu vou pra isso mesmo. Qual que é o próximo passo aí? Depois de escolher o nicho. Se fosse eu, entraria na mentoria. Na verdade, antes de definir o nicho, eu entraria na mentoria. Porque lá a gente ajuda a validar, cara. Porque é melhor você tomar a decisão. Uma decisão, porque é uma decisão que impacta todo o resto. Você definiu o nicho, você vai se posicionar, você vai começar a prospectar, você vai criar seu método, você vai começar a entregar. Então, é melhor, a gente prefere que você defina esse nicho junto com a gente, né, do que definir sozinho. E às vezes, você definir sozinho, você pode acabar indo pro nicho errado. O problema da pessoa definir sozinho, cara, é que ele não tem a experiência, o olhar que a gente tem, o know-how, o repertório, porque a gente analisou isso centenas de vezes. Então, a chance da gente dar uma direção que, tem muito mais chance de acertar é enormemente maior. Porque indo sozinho, duas coisas podem acontecer. Uma, a mais grave, é você escolher um nicho ruim. Que é ruim pra ele. Não, ruim... É ruim em geral. Em geral. Que, cara, você não vai conseguir prosperar nesse nicho. E a segunda é escolher um nicho que é bom, só que não é o melhor para ele. Eu gosto de citar o caso do Marcos Noé, que ele chegou na mentoria, ele estava em dúvida entre dois nichos, não sei se você lembra, que era joalheria ou pet shop. Eram os dois nichos. Depois ele chegou trazendo esses dois nichos. Falou, não sei se eu vou para joalheria, se eu vou para pet shop. Eu tava doido pra ele escolher pet shop, porque Marcos Noé é o nome dele, né? Poderia criar o método Arca. A Arca de Noé, né? Você, encaixar demais, mas enfim. Não foi o melhor nicho pra ele.
E aí ele acabou indo pra motéis. Pô, ele já teve motel. Já foi dono de motel, já conhecia a galera. Os moteleiros, né? Exato, tem esse termo aí, moteleiro. Então, e prosperou pra caramba, bateu mais de 100 mil por mês só com motel. Aí depois deu uma expandida, né? Tá atendendo hotéis, no geral. Mas olha só, ele tava entre dois nichos que são nichos viáveis, Uhum. né? Mas que pra ele não era o melhor. Né? Então, cara, se escolhe o nicho errado, todo o resto que vai ser derivado do nicho, que é ICP, PUV, método, tudo, vai ficar cagado. Então, cara, nichar não é o segredo, não é assim, basta só nichar, mas se escolhe errado, todo o resto costuma cagar. E lá na Boa. mentoria outra, a primeira coisa que a gente define é o nicho. Então, deixa eu fazer uma pergunta complementar, assim, mas ainda nisso. Você acabou de falar, não é o... Tipo, nichei, resolvi as todos os pessoas meus acham, problemas. as Porque o pessoas cara acham acha que assim, é isso. é só nichar, Então vamos falar pro cara que tá aí, ó. O cara que às vezes tá nichado, mas tá se lascando lá. É o que tá faltando ele olhar, Vamos então. falar, vamos Digamos falar assim, o que tá faltando pra esse cara? A prova cabal. O que significa cabal? Isso aqui é uma coisa muito... Cabalístico. Cabalístico. É. Uma prova indiscutível que não é só nichar que resolve. Que a gente tem vários mentorados que entraram na mentoria e já estavam nichados. E já estavam nichados, inclusive, em nichos bons. Caso da Vanessa Castro, por exemplo. Que a gente citou aqui como um dos cases nossos de marketing médico. Ela já estava nichada para médicos. Ela faturava 30 mil por mês. Só que ela atendia 30 clientes. Ela trabalhava 12 horas por dia. Pronto, o que Sendo que que ela já era isso? nichada. O que faltava pra ela nisso? Cara, Faltava modelo de negócio. modelo de cara. negócio, vários pontos. Então, aumentar o ticket, ela aprender a delegar, estruturar a operação para ser mais simples, ser mais Aprender a cobrar organizado. mais caro. O mesmo serviço, às vezes, cara, a pessoa pode cobrar 2, 3 vezes mais caro se ela souber como fazer. Porque as pessoas ficam vendendo tráfego, conteúdo. Então, elas não conseguem empacotar isso de um jeito mais sexy. E também não adianta só você empacotar. Você tem que apresentar isso para quem pode pagar. Chegar nos clientes, bons. que podem pagar. Saber Então, cara, isso prospectar. daí não é uma coisa óbvia que as pessoas vão aprender naturalmente ali na agência delas. Elas têm que, cara, aprender a ter uma agência bem sucedida. E é isso que a gente ensina, né? Então, mesmo nichada, ela não estava prosperando na Então não agência adianta dela. chegar e falar, o segredo é nichar. Cara, eu duvido que você escolheu o nicho, você vai bater na porta lá, eu só agora atendo médico. Aí vai bater na porta do médico, 5 mil reais pelos meus serviços. Não é? Não vai, cara. Né? Tem todo o modelo de negócio em volta. Vários pontos da apresentação de vendas. Ela não pode ser a mesma. Aí você tem que validar suas decisões, então nicho é uma delas e as outras coisas. Quando você aplicar as coisas, você vai ter dúvida, vai errar. Aí tem que ter a gente para dar suporte, cara. E se não tiver isso, você fica meio que na tentativa e erro. Aí você gasta muito tempo e energia, gasta muito dinheiro, demora muito mais para ter um resultado, se tiver o resultado. Porque às vezes a pessoa fica patinando, batendo cabeça durante meses, anos, e não consegue sair do lugar. Uma coisa que eu faço muito, que eu provoco nos eventos que a gente faz, eu pergunto assim, cara, você tá faturando quanto? A pessoa, faturo 20 mil. Beleza, mas você tem quanto tempo de agência? A pessoa, tem 5 anos. Aí, você não acha que você tá faturando 20 mil em 5 anos, você não acha que tem alguma coisa de errado? A pessoa geralmente fala, eu acho que sim. Porque ela deveria estar faturando muito mais, cara. Tem algum erro aí. Ela não sabe, porque o nosso conhecimento, ele tem um limite, né? Então, ela só sabe chegar até 20 mil. Ela não sabe ir para os 50. Ela não sabe ir para os 100 mil. Então, ela fica nessa barreira. Às vezes é 20 para uns, 30 para outros, 50 para outros, depende. Então, cara, se eu pudesse dar uma diquinha só para quem tá assistindo a gente aqui, cara, entre na mentoria e eu vou falar, cara, dá muito ROI, né? Cara, é barato porque a gente entrega. É barato. Então, ó, tá aí o link, se você quiser ter análise da tua agência, e aí, obviamente, se fizer sentido para você, a gente vai apresentar alguns dos nossos produtos, a gente tem alguns produtos que podem te ajudar aí na tua jornada como dono de agência, né? Só clicar no link aí da bio ou no primeiro comentário. Da bio não, da Desculpa, descrição. da descrição. O QR Code aí tá aparecendo. Beleza? É isso. Bati na mesa, não pode bater, né? Mas foi. É a batida final. A batida final. Finge que eu bati aqui. Pá! Isso aí, valeu, galera. Valeu, pessoal. Até a próxima. Dá uma fuçada aí no nosso canal que tem muito conteúdo bacana aí pra você. Valeu. Valeu. Valeu.